você acorda. Antes mesmo de abrir os olhos, uma parte de você já sabe como o dia vai ser. Não por prever o futuro, mas porque o corpo já começou a repetir o passado. Pensamentos conhecidos, sentimentos automáticos, reações já ensaiadas. O mesmo roteiro, com falas ligeiramente diferentes. E mais uma vez, você promete. Hoje vai ser diferente. Mas não é. Você quer mudança, mas ainda está sendo a mesma pessoa. Não percebe, mas está carregando a versão antiga de si como um uniforme que não questiona mais. E esse uniforme pesa. Ele molda o que você sente, como você age, o que você espera. E o mais perigoso é que ele não parece um problema. Parece você. O que te prende não é algo que você vê. É o que você ainda está repetindo sem perceber. Um gesto, um hábito, uma narrativa interna que roda como trilha sonora de fundo. Aquela que diz, não vai dar certo. Você já tentou. Para que insistir? Você nem responde mais. Só segue. E aí o dia acontece, igual a todos os outros. A verdade é simples e direta. A sua realidade externa não muda porque a sua identidade interna ainda é a mesma. E enquanto você continuar sentindo como quem já desistiu, agindo como quem está se protegendo e pensando como quem tem medo, nada vai acontecer. Nada real, nada novo. Você não está preso por falta de informação. Está preso por repetição. Está preso por padrão emocional. Está preso porque, no fundo, ainda está colapsando a realidade do velho eu. E esse é o ponto de partida. Você diz que quer mudar, quer ter uma vida com mais liberdade, mais leveza, mais verdade. Quer dinheiro entrando com consistência, quer sentir paz ao acordar, quer acordar motivado por algo que faça sentido. Você deseja isso com força, mas nada muda. E talvez você ache que o problema é que ainda não desejou o suficiente, que precisa afirmar mais, visualizar melhor, acreditar com mais intensidade. Mas não é sobre isso. Desejar não muda nada se o seu corpo ainda está vibrando como o de alguém que não acredita. Se seu sistema ainda está operando em modo proteção, se suas emoções diárias continuam as mesmas de quando você começou a se sabotar. A verdade incômoda é que o campo da realidade não responde ao que você quer. Ele responde a quem você está sendo. E quem você está sendo é o que mais se repete em sentimento, comportamento e reação. Você pode dizer, eu quero liberdade financeira. Mas se todo dia você acorda com ansiedade, age com medo de perder, gasta com culpa ou trava com decisões simples, o que o seu corpo está comunicando é, eu sou escassez. E é isso que a vida vai refletir. Porque o campo não escuta intenção. Ele espelha coerência. A maioria tenta mudar de vida sem mudar de frequência. Querem algo novo, mas continuam sentindo como antes. E sentir como antes significa continuar colapsando a mesma linha do tempo. Não tem mistério. É matemática vibracional. Se você está sendo o mesmo, o mundo ao redor vai seguir igual. Porque a vida não responde ao que você deseja. Ela responde ao que você repete. Você se acostumou a se chamar de eu, como se esse eu fosse algo fixo, real, imutável. Mas ele não é. Essa versão que você chama de você, hoje, foi construída. Ela foi moldada ao longo do tempo. Não foi uma escolha consciente. Foi uma adaptação. Uma resposta às dores, às rejeições, às perdas, às exigências. Você virou quem precisava ser para dar conta, para não ser abandonado, para não decepcionar, para ser aceito, para sobreviver. Você aprendeu a sorrir quando queria gritar, a se controlar quando queria expressar, a se silenciar para manter a paz. E foi ganhando medalhas por isso. As pessoas diziam que você era forte, responsável, sensato. Mas por dentro, começou a se desconectar, porque aquele você que foi se formando não era inteiro.
era funcional, era seguro. Mas não era verdadeiro. Com o tempo, esse personagem virou padrão. E agora você nem lembra mais onde termina o que é você de verdade e onde começa o que você construiu por defesa. Mas tem um sinal claro. Essa versão que você está vivendo não é leve. Ela cansa, ela limita, ela sufoca, ela estagna, ela entra em conflito com tudo o que você sonha, deseja e sente que é possível. Porque não foi feita para isso. Essa identidade não foi desenhada para prosperar. Foi criada para sobreviver. Ela foi eficiente no contexto que você viveu. Mas o contexto mudou. E ela virou prisão. É ela que diz que você não pode, que está tarde, que você não é bom o suficiente, que é melhor se contentar, que não vale a pena tentar de novo. E enquanto você continuar obedecendo essa identidade, não adianta ter metas, planos ou mantras. Você pode fazer 1000 cursos, ler todos os livros. Se essa versão continua ativa, ela vai puxar tudo de volta para o conhecido. Porque o trabalho dela é manter você no lugar onde ela ainda se sente útil. No limite, no medo, no controle. A mudança começa quando você entende. Essa identidade não é você. Ela é uma programação. E tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. Tudo que foi criado por proteção pode ser desativado por consciência. E é isso que começa a acontecer quando você para de se identificar com a versão que te prendeu e começa a se movimentar como quem finalmente entendeu que é maior do que ela. Você pode acordar com as melhores intenções. Pensar, hoje eu vou fazer diferente. Mas seu corpo já decidiu antes de você. Quando seus pés tocam o chão, seu sistema já ativou os mesmos caminhos de ontem, as mesmas reações emocionais, os mesmos impulsos, as mesmas justificativas e, sem perceber, você já está vivendo como quem viveu ontem. Isso acontece porque o corpo guarda mais do que memórias. Ele guarda padrões, hábitos, emoções repetidas, comportamentos automáticos. Ele aprendeu a ser quem você é hoje. E agora está tentando repetir isso a qualquer custo. Porque é isso que o corpo entende como seguro. Mesmo que te machuque, mesmo que te mantenha travado. Por volta dos 35 anos, cerca de 95% do que somos é composto por hábitos inconscientes. Isso significa que, mesmo que sua mente diga, eu quero mudar, o seu corpo responde com uma programação antiga. Ele busca repetição, busca o que é familiar. E se o que é familiar é a ansiedade, o medo, a dúvida, é isso que ele vai tentar manter. Você pode perceber isso em pequenas coisas. A forma como você evita uma conversa, como você adia uma decisão, como você reage quando algo não sai como esperado. Não é racional, é automático. É como se o corpo tivesse memorizado quem você foi e quisesse repetir esse você todo santo dia. E o mais importante, enquanto o corpo estiver operando com os comandos do velho eu, você vai viver as mesmas experiências, mesmo tentando coisas novas. Porque o que cria a realidade não é só o que você faz, é quem está fazendo, com que energia, com que intenção, com que padrão. A mudança real exige mais do que intenção. Ela exige que o corpo aprenda a se mover diferente. Que ele aceite um novo comando. E isso só acontece quando você decide assumir o controle e parar de agir como quem ainda está obedecendo à versão que você não quer mais ser. Você pode até mudar o ambiente. Pode trocar de cidade, de profissão, de relacionamento. Mas se você continuar sentindo as mesmas emoções todos os dias, vai continuar vivendo a mesma realidade. Porque a sua emoção dominante é o seu sinal para o mundo. É ela que comunica o que está vivo em você e o que o mundo deve te devolver. Pense com sinceridade.
Quais são as emoções que mais te acompanham ao longo do dia? Ansiedade? Frustração? Desânimo? Insegurança? Talvez você nem perceba, mas elas estão aí, nos pequenos silêncios, nas pausas, nos pensamentos que surgem entre uma tarefa e outra. E o mais difícil de aceitar é que essas emoções não estão acontecendo com você. Elas estão sendo mantidas por você. Seu sistema emocional cria familiaridade com certos estados. Mesmo que sejam ruins, eles viram zona de conforto. E com o tempo, seu corpo começa a se comportar como se precisasse dessas emoções para funcionar. A raiva te protege. A culpa te dá um motivo para não agir. O medo te impede de errar. E assim, você continua alimentando padrões que já não fazem sentido, mas que ainda parecem necessários. Esse ciclo cria um campo de repetição. Você vive experiências diferentes, mas com a mesma carga emocional. É como se trocasse o cenário, mas o roteiro continuasse o mesmo, e o resultado também. Não adianta dizer que quer paz se sua emoção padrão é tensão. Não adianta pedir por leveza se o que você mais sente é autocobrança. O universo não interpreta desejos. Ele apenas devolve frequências. E a frequência é definida pela soma do que você sente todos os dias. A mudança real começa com um novo estado emocional. Quando você aprende a sentir diferente, o mundo começa a responder diferente. Porque a emoção é a cola da sua realidade. Mude isso e tudo começa a se reorganizar. A maioria das pessoas acredita que atrai o que deseja. Mas a verdade é mais simples e mais dura. Você não atrai o que quer. Você reforça o que é. O que você vive externamente é um reflexo da sua repetição interna, das emoções que você sente, dos pensamentos que você alimenta, das decisões que toma sem perceber. Você pode escrever 1000 vezes o que quer conquistar. Pode mentalizar, planejar, repetir frases positivas. Mas se, por dentro, você ainda sente medo, dúvida, indignidade ou insegurança, isso é o que você está transmitindo. E é isso que a vida está espelhando. A realidade não é moldada pelas suas intenções conscientes, mas pela sua frequência dominante. E essa frequência não é criada por um pensamento aleatório. Ela é sustentada por quem você escolhe ser dia após dia. Se você diz que quer prosperidade, mas sente culpa ao investir em si mesmo, está comunicando escassez. Se você quer amor, mas desconfia de toda aproximação, está comunicando bloqueio. Se quer liberdade, mas vive obedecendo padrões que não questiona mais, está comunicando prisão. E o campo ao seu redor apenas replica isso. Não por punição, mas por coerência. A vida responde com precisão àquilo que você mais sustenta. É como um espelho inteligente. Ele não reflete o que você diz. Ele reflete o que você vibra de forma estável. Você pode até desejar coisas novas, mas se continua vivendo como a mesma versão de antes, é essa versão que colapsa a realidade, não a nova que você só imagina. O verdadeiro salto não acontece quando você deseja mais forte. Acontece quando você se torna alguém diferente. E isso não exige força. Exige presença. Exige verdade. Exige uma escolha repetida até virar natural. Você não muda aquilo que você não vê. E o primeiro passo real de transformação não é fazer algo diferente. É perceber. Observar com clareza o que você tem feito sem perceber. As reações automáticas. As histórias que você repete para si mesmo. Os gatilhos que disfarça de personalidade. Tudo isso continua moldando sua realidade enquanto passa despercebido. Mas tem um ponto de virada. Um instante específico. É quando você se vê fazendo o que sempre fez. E pela primeira vez, escolhe parar. Não se justificar. Não seguir o impulso, só observar. E nessa pausa, você abre uma nova possibilidade. Observar não é julgar, não é se culpar.
Não é corrigir, é apenas ver com presença. Ver que aquela resposta não é inevitável, que aquela emoção não é absoluta, que aquele pensamento não é um fato. Quando você se vê como quem está assistindo e não como quem está fundido ao que acontece, algo começa a soltar por dentro. É nesse espaço entre estímulo e resposta que a mudança real se insere. É onde você para de reagir como sempre e começa a responder como nunca. Não por controle, mas por consciência. Esse é o ponto onde o ciclo começa a quebrar. Quando você não se identifica mais automaticamente com o velho eu. Quando você começa a duvidar do personagem. Quando você percebe que ele ainda aparece, mas você já não precisa segui-lo. Observar transforma, porque te devolve escolha, te devolve presença. E é a partir disso que você para de reforçar a versão que quer soltar e começa a fortalecer a que você quer viver. Agora que você começou a observar, precisa tomar uma decisão clara, não mental, não teórica, uma decisão vibracional, a decisão de não reforçar mais o antigo, a decisão de parar de repetir o padrão só porque ele é familiar. Porque se você não interrompe conscientemente o ciclo, ele continua por padrão. E o padrão é sempre mais forte do que a intenção, até que você escolha diferente. Então, aqui vai um convite simples, um ponto de ruptura, um marco visível, nada simbólico demais, apenas uma escolha registrada. Comente aqui, agora. Minha nova vida começa comigo. Essa frase não é mágica, não vai mudar sua vida por existir, mas ela pode ser um lembrete, uma âncora, um ponto de virada visível, um registro de que, neste momento, você decidiu parar de esperar e começou a agir como quem realmente quer viver algo novo. Você não precisa justificar, não precisa explicar, só deixar registrado, como um compromisso consigo mesmo, como um aviso para o campo, como um primeiro passo, porque às vezes, tudo o que separa o velho do novo é uma escolha clara. E esse comentário pode ser o início dela. Você já entendeu que não adianta desejar, que observar é o primeiro passo. Mas agora vem o ponto mais negligenciado por quem busca mudança: o comportamento. Sua nova realidade não depende apenas de sentir diferente. Ela exige que você haja diferente, mesmo antes de estar pronto, mesmo antes de se sentir confortável. Porque o que constrói a nova linha do tempo não é o que você pensa, é o que você faz quando ninguém está vendo. É a decisão pequena que você toma quando poderia agir como sempre, mas escolhe responder como quem você quer se tornar. Mudança exige coerência, e coerência não é perfeição, é alinhamento. Quando o que você pensa, sente, fala e faz apontam para a mesma direção. Isso é um sinal claro para o campo de que você está disponível, de que você parou de esperar e começou a ser. Quer um exemplo? Se você quer liberdade financeira, mas toda vez que precisa investir em si mesmo, sente medo e recua, há incoerência. Se você quer um relacionamento saudável, mas continua se relacionando a partir da carência ou da defesa, há incoerência. Se você quer viver com mais propósito, mas diz sim a tudo que não tem nada a ver com você, há incoerência. E o campo percebe isso. Porque o campo não ouve seus desejos. Ele responde à sua coerência, ao que você está disposto a sustentar, ao que você confirma com ação. O novo comportamento é o que ancora a nova versão. Não precisa ser grandioso, mas precisa ser estável. Precisa ser intencional. Precisa ser um reflexo do que você quer viver e não uma repetição do que você quer soltar. Então observe. Como você se comporta quando ninguém está te assistindo? Como você age quando ninguém exige nada de você? É ali que a sua nova realidade começa, porque é ali que você mostra quem você realmente está escolhendo ser.
Agora é hora de fazer o que quase ninguém faz: aplicar. Não pensar, não filosofar, não planejar. Aplicar. A mudança real só se estabiliza quando você transforma clareza em prática. E para isso, você precisa de um reset consciente, simples, direto, sem misticismo, sem enrolação. 4 etapas. Uma escolha de cada vez. Dê um nome ao seu velho eu. Você não pode soltar o que não reconhece. Então, identifique essa versão que você já sabe que não te serve mais. Pode ser um nome, uma imagem, um rótulo. O que surgir, a que se sabota. O que adia. A versão que finge estar no controle. Esse nome não é um julgamento. É uma identificação clara. É a forma de dizer: eu te vejo. E escolho não seguir mais por aí. Visualize o momento de soltar. Feche os olhos. Imagine essa versão de você carregando um peso. Uma mala, um casaco, uma máscara. Algo que está preso há tempo demais. E agora veja você mesmo colocando isso no chão. Com consciência. Com gratidão até. Porque isso te serviu em algum momento. Mas não serve mais. Veja-se virando as costas. Dando um passo sem esse peso. Só isso. Encarne a nova versão. Agora pergunte-se: como anda, fala e decide a pessoa que você quer se tornar? Como ela se move? Como ela reage? Como ela se apresenta? Você não precisa ser essa pessoa perfeitamente, mas precisa começar a agir como ela em pequenos momentos. Isso muda tudo. O corpo aprende. O sistema registra. A vida começa a responder. A repetição cria identidade. Ative com uma frase. Diga com presença, com escolha, com firmeza. Não como mantra decorado, mas como decisão viva. Eu ajo hoje como quem eu quero ser amanhã. Essa frase é uma linha de corte. Um comando para o corpo. Um lembrete para o dia a dia. Ela marca o ponto em que você parou de sonhar com mudança e começou a vivê-la, mesmo antes de tudo ao redor acompanhar. Esse é o reset. Não exige força, exige decisão, pequenos movimentos alinhados e repetição até virar natural, até seu sistema entender: a nova versão já está viva, porque você parou de esperar por ela e começou a ser ela. Você não precisa de mais provas. Você não precisa de permissão. Você não precisa esperar mais uma crise, mais um empurrão da vida, mais um sinal, porque no fundo, você já sabe. A mudança que você busca não vem de fora. Ela começa quando você decide parar de repetir o que não faz mais sentido. Quando você se cansa de esperar e resolve agir como quem já entendeu o que é agora. A transformação real não começa quando tudo melhora. Ela começa quando você muda sua resposta ao que ainda está igual. Quando, mesmo no caos, você escolhe um novo comportamento, uma nova reação, uma nova postura. É ali que a linha do tempo começa a virar. E ela vira primeiro dentro, no jeito de pensar, no jeito de sentir, no jeito de se posicionar diante da própria vida. Você não está aqui por acaso. Se chegou até aqui, é porque algo em você já está em movimento. Já decidiu que não quer mais voltar. E mesmo que a realidade ainda pareça a mesma, você já sabe que o campo ao redor está se reorganizando. Porque você parou de transmitir a frequência do passado. E isso muda tudo. Então, se esse vídeo te trouxe clareza, leve essa clareza com você. Mas mais do que isso, não se desconecte da sua nova versão. Continue alimentando esse campo, essa direção, essa decisão. Se inscreva no canal, não apenas para assistir aos próximos vídeos, mas para se manter no ritmo certo, para continuar cercado de conteúdos que reforçam a nova identidade que você está construindo. Porque toda vez que você se conecta com aquilo que te impulsiona, você reforça a frequência da versão que você quer viver. E essa é a parte que muita gente ignora. O ambiente te molda. O que você consome reforça quem você é.
A energia à sua volta fortalece ou sabota o que você decidiu construir. Por isso, escolha bem o que te acompanha. A nova vida começa com a nova versão. E ela começa hoje. E se hoje for o ponto de virada, não deixa isso morrer na teoria. Se você sente que está pronto para sair do piloto automático de verdade e quer um caminho claro para sustentar essa nova versão no dia a dia, existe um próximo passo. A trilha é um processo que eu criei para quem já entendeu que não dá mais para viver repetindo os mesmos ciclos. É simples, direto e profundo, sem excesso, sem distração. É para quem quer mudança real, com clareza e intenção. Se isso ressoar com você, o link está na descrição. Mas só segue se for para se comprometer de verdade com a sua virada. Não por obrigação, mas porque chegou a hora.